Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estamos aqui com o Dr. Edson Perrotta, endocrinologista, falando sobre o Dia Mundial do Diabetes. Um dos motivos a gente falou isso no primeiro bloco, a questão da obesidade. Isso. O quanto a obesidade impacta na questão do diabetes e o quanto ela tem que ser combatida. No diabetes tipo 2, Dois. muito. Como nós mencionamos, a pessoa que tem tendência genética para o diabetes, os fatores desencadeantes são principalmente o sedentarismo e a obesidade. O corpo não foi feito para ficar parado, né? Em separado e na junção. Tá? O sedentarismo por si só é um fator predisponente ao diabetes e a obesidade também. Quando nós juntamos os dois fatores, aí sim é que a genética se manifesta muito mais. Uma vez que o indivíduo tem a diabetes, a obesidade em si também piora ou agrava as complicações que vêm junto com o diabetes. Então, como nós mencionamos, a hipertensão, a dislipidemia, o excesso de colesterol, triglicerídeos. Então, é um conjunto, uma síndrome metabólica. Para quem ainda não está familiarizado, o que é triglicerídeo, o que é que ele desencadeia, quais as etapas disso? O colesterol, ele tem uma dinâmica, é o que a gente chama de metabolismo. Então, o colesterol ele é absorvido na nossa alimentação ou mesmo produzido de forma endógena dentro do próprio corpo. O colesterol é necessário para fazer uma série grande de coisas. Por exemplo, as membranas celulares são feitas à base de colesterol. Os hormônios esteroides que nós temos, por isso que eles chamam de esteroides, são colesteroides, né? Eles são feitos com compostos do colesterol. Então, o colesterol é muito necessário. Mas existe colesterol bom, colesterol ruim? Existe. Então, existe colesterol bom, é o que a gente chama de HDL. É um colesterol que passa, assim, de uma forma mais simples de se entender, ele passa pelas artérias limpando o colesterol ruim que ficou aderido, tá? Então, ele limpa. O colesterol que a gente chama de colesterol ruim, em verdade, ele não é ruim. Ele é necessário para o corpo, mas quando ele fica em excesso, ele começa, além de fazer as funções para a qual ele serve, ele começa a ter efeitos deletérios, ele começa a lesar, começa a se agrupar, se aglomerar e formar corpúsculos de gordura pelo corpo todo, que vão obstruir as artérias e outras, vão trazer os problemas do excesso de colesterol. Então, o colesterol é todo metabolizado no organismo, desde os triglicerídeos na absorção até o HDL, o LDL, que são essas outras formas de colesterol. Isso aí é uma dinâmica que acontece muito no fígado. Então, quem tem diabetes tipo 2, principalmente, que tem a resistência à insulina, tem uma dificuldade nesse metabolismo todo. Então, ele tende a ter o colesterol mais elevado. Ele tem que tomar cuidado com a alimentação. A alimentação dele deve ser pobre em gorduras para não acumular e tratar. Muitas vezes até medicamentos são necessários para que se reduzam os níveis de colesterol para o indivíduo não ter os problemas vasculares decorrentes do excesso de colesterol. O triglicerídeo, qual o problema dele? Qual a função e qual o problema? O triglicerídeo é a forma a primeira forma de absorção das gorduras pelo corpo. Tá? São os quilomicrons. Então, ele é absorvido e a partir dele é que vai ser toda a transformação, vai evoluir para as formas outras de colesterol. HDL, que é o colesterol de alta densidade, ele é pequeno, mas é de alta densidade, que é o protetor. O LDL, que é o colesterol de baixa densidade, que é o necessário para fazer os hormônios, as membranas celulares, mas que em excesso é prejudicial. O VLDL, então, isso é uma forma assim, o colesterol entra no organismo na forma de triglicerídeos e vai sendo quebrado, transformado e eliminado. Certo. Essa combinação de um alto colesterol, um alto triglicerídeo, uma alta glicemia é uma bomba. É uma bomba. E a pressão alta. Tudo isso, antigamente existia um nome, isso chamava-se o quarteto letal. O quarteto letal. Depois, por um grande pesquisador, De Fronzo, americano, nós tínhamos uma tríade, depois mencionava-se o quarteto letal, e hoje existe uma junção de 8 situações, que a gente... É uma coisa bem mais técnica, mas são 8 situações que tem um nome assim, ele deu um nome, né, interessante, chama-se o octeto ominoso.
São 8 problemas que a pessoa com diabetes tipo 2 sabidamente tem. E nesse sentido, o que é que dá para tratar? Qual o tratamento? Para essas 8 situações, conforme elas foram sendo descobertas, medicamentos foram sendo desenvolvidos para isso. Então, existe uma forma de hiperabsorção renal da glicose. A pessoa que tem diabetes, por incrível que pareça, ela tem um problema em que ela, além de jogar a glicose fora pela urina, mas o rim dela mantém mais glicose dentro do organismo. Então, é uma alteração estrutural mesmo. E aí o que acontece? Alguns medicamentos foram desenvolvidos para que o rim possa jogar essa glicose fora. São inibidores da SGLT2. Existem medicamentos que fazem com que o pâncreas produza mais insulina e menos glucagon. São os inibidores da DPP-4. Existem as sulfonilureias, que fazem o pâncreas produzir mais insulina. Existem as glitazonas, que fazem com que as células periféricas consigam absorver melhor a glicose. Então, existem vários grupos de medicamentos para atuar em diversas partes da fisiopatologia, dos problemas do diabetes. O nosso grande quebra-cabeça hoje, como endocrinologistas, é saber como juntar as vantagens desses medicamentos, evitando as desvantagens de cada um. É um grande quebra-cabeça mesmo. São Porque tem efeitos colaterais. Isso. São vários grupos de medicamentos, vários medicamentos em cada grupo, então a escolha hoje é bem mais complexa. Quando eu me formei na faculdade, nós tínhamos 2 grupos de medicamentos e 2 insulinas, 3 insulinas só. Hoje nós temos mais de 8 grupos de medicamentos, a gama é muito grande realmente. Então, nós temos que entender bem essa fisiopatologia, esse problema multifatorial do diabetes tipo 2. Voltando aqui, o tipo 1 nós sabemos que é só falta de insulina. Mesmo com todos esses medicamentos, pode-se chegar a uma conclusão de que nada adianta sem um exercício físico e uma boa alimentação? Mesmo. O exercício físico é fundamental para os 2 tipos de diabetes. Para o tipo 2, ele tem uma ação assim fantástica em melhorar a sensibilidade das células à insulina. Só o exercício em si, mesmo que a pessoa não perca peso. Um indivíduo que tenha diabetes, tenha 90 quilos, não faça exercício, se ele tiver diabetes, tiver os mesmos 90 quilos e fizer atividade física, com certeza as células dele vão ser mais receptivas, vão ser mais sensíveis à ação da insulina que ele tenha, ou que ele aplique. Só o exercício físico também já dá uma diminuição num dos fatores que é a fadiga crônica. Já diminui também, né? Porque ele vai fazer com que a glicose seja melhor absorvida na musculatura, né? E também o condicionamento físico, né? A pessoa vai se condicionando, além dos fatores do diabetes. Mas assim, focando mesmo no diabetes, o exercício é fundamental para o tipo 2 nesse sentido. Para o tipo 1, a atividade física faz com que a musculatura do corpo todo também seja mais sensível à insulina. E nós não sabemos exatamente o porquê. O tratamento em pessoas que têm diabetes tipo 1, que fazem atividade física, ele é mais, não vou dizer mais fácil, mas a variabilidade glicêmica, ou seja, as flutuações para cima e para baixo de hiper e de hipoglicemia, elas são menores na pessoa que está tratando está fazendo atividade física. É óbvio que uma pessoa que tenha diabetes tipo, porque a gente tem que tomar muito cuidado com essa informação. Um indivíduo que está tomando insulina, tem diabetes tipo 1, não faz exercício. Se ele começar a fazer exercício hoje, estiver apto do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista respiratório, fez uma avaliação lá, muito bem. Então ele é um adolescente, um adulto jovem e pode fazer exercício. Começou a fazer exercício, ele vai ter uma necessidade rápida de redução da insulina que ele toma. Então vamos supor, o indivíduo estava lá bem estabilizado, estava com um controle bom ou razoavelmente bom, com um nível de insulina, mas não fazia exercício. Começou a fazer exercício, essa insulina vai ficar em excesso, porque o corpo vai responder melhor à insulina com a atividade física. Se ele não modificar o esquema de insulina ou não estiver muito atento, ele vai começar a fazer hipoglicemias. Um diabético pode beber? Pode. Aí a gente menciona assim, pode, sabendo que ele tem que estar atento com o que está acontecendo. Algumas bebidas, por exemplo, podem mascarar, mascarar não,
podem alterar o estado de consciência. Vamos supor, um indivíduo que toma insulina, que tem risco de fazer hipoglicemia. Então, ele toma sua insulina, vai para uma festa, começa a beber, não se alimenta direito. Se ele fizer hipoglicemia, ele não vai saber se ele está embriagado ou se ele está em hipoglicemia, porque lembra que eu falei que a hipoglicemia pode alterar o estado de consciência, pode dar confusão mental. Muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, é necessário que quem tem diabetes se trate com remédios que podem baixar muito a glicemia, carreguem consigo uma identificação, dizendo que em caso de tontura, de confusão, se estiver parecendo bêbado, né, estiver parecendo embriagado, que se administre açúcar, porque ele pode estar tendo hipoglicemia. Ele pode estar realmente embriagado, mas ele pode ter hipoglicemia. Então, a pessoa que tem diabetes, que vai ingerir bebida alcoólica, ele deve estar monitorando. Ingerir bebida alcoólica em excesso não é recomendável para ninguém. Para ninguém. Não faz porque é teimoso, porque porque assim, as pessoas se intoxicam com álcool, mas quem tem diabetes tem que ter um cuidado redobrado. Essa relação do álcool com a hipoglicemia, de uma certa maneira, eu lembro de festas de juventude, você disse, olha, ele foi para o hospital, bebeu muito, tomar glicose. Como é que isso funciona? Para quem está ingerindo bebida alcoólica, é basicamente porque o álcool ele é metabolizado no fígado. E o álcool embora nós utilizemos como uma bebida social, o álcool é tóxico. Se ele não for metabolizado e eliminado rapidamente, ele envenena. Então, quando nós estamos embriagados, em tese nós estamos envenenados. Quando você está ingerindo álcool, além da capacidade do fígado de eliminar do fígado e, consequentemente, dos rins, de eliminar esse excesso de álcool e de seus metabólitos, então você está se intoxicando, nós estamos nos intoxicando. Essa intoxicação é que altera o nosso nível de consciência. Como o fígado é responsável também por manter a nossa glicose estável nos períodos em que nós não estamos nos alimentando, se o álcool for ingerido em grande quantidade por muito tempo, o fígado passa a metabolizar só o álcool, ou principalmente o álcool, e aí ele deixa de trabalhar para fornecer a glicose para o organismo. Então, nesse momento, o indivíduo, mesmo que não tenha diabetes, ele está suscetível a ter hipoglicemias. É bem conhecido, por exemplo, que as pessoas mencionam que não se deve tomar álcool quando está tomando antibiótico. Por quê? Alguns antibióticos, alguns, não todos, são metabolizados pelo fígado. O que é ser metabolizado pelo fígado? Você ingere um medicamento, uma substância qualquer que ela precisa passar no fígado, ele precisa quebrá-la em várias partes. Umas dessas partes serão as que vão funcionar no organismo. Então, o indivíduo toma um antibiótico, ele precisa passar pelo fígado e ser metabolizado, quebrado numa parte que vai funcionar. Se o álcool estiver sendo ingerido, o fígado vai dar preferência pelo álcool, porque o álcool é um veneno. E aí o que acontece? Ele vai deixar o antibiótico para uma situação posterior, e aí o antibiótico deixa de fazer o efeito. Da mesma forma é com a glicose. Se o indivíduo se intoxicar demais com álcool, não vai ter glicose oferecida pelo fígado para a circulação, vai fazer hipoglicemia. Sobre também as pesquisas e algumas outras dúvidas do diabetes e desse combate, os cuidados que a população precisa ter, nós vamos para um último intervalo e voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista.